dia, meus queridos juvenis. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui, domingo, dia 14 de novembro, para louvar a Deus, para aprender mais da sua santa e maravilhosa palavra. Vamos começar nosso estudo com uma oração? Pai amado santo, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos em Tua presença, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, enche, Pai, nossas vidas do Teu Santo Espírito. Seu Santo Espírito venha nos iluminar neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor venha a continuar, Pai, nos guardando, nos conduzindo em seus passos. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai, te pedimos e te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Amém. Nossa lição de hoje vai falar a respeito de Isaac e Rebeca e desse encontro maravilhoso que Deus preparou a eles. O nosso texto está lá em Gênesis, capítulo 24. Nós leremos do versículo 62 até o versículo 67. Gênesis 24, 62 a 67, o texto diz assim: Ora, Isaac vinha de caminho de Ber-Lairoi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. É interessante que a primeira instituição que Deus criou foi justamente a família. Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Adão, e vendo a necessidade do homem, antes mesmo de Adão perceber, se dar conta, ele cria a mulher. E ali Deus faz a primeira família, a primeira instituição que o nosso Deus criou é a família. E o texto começa falando a respeito justamente de uma vida abundante de Abraão. Abraão já estava no finalzinho da sua vida, já estava ali satisfeito com as imensas bênçãos, as chuvas de bênçãos que Deus tinha derramado na vida dele, e confiando e crendo justamente na palavra do Senhor, na promessa que ele recebeu do seu Senhor, do Deus da aliança, de que ele seria pai de uma multidão, né? Pai de grandes nações. Abraão então se prepara para essa transição. Por amar seu filho, obviamente, também, ele chama seu servo mais velho e dá a seguinte orientação, de que ele deveria buscar uma companheira, uma esposa para o seu filho. Não ali do ambiente onde eles estavam, mas do seio de sua família. Então a gente vê Abraão crendo mais uma vez nas promessas de Deus. O servo então, ele recebe essa missão, ele promete ao seu senhor que buscará uma esposa para o filho dele. E é interessante que toda essa história ela é permeada pela mão do bom Deus na vida dessa família, tanto do pai quanto do servo, ali em cumprimento à promessa que fez, a futura esposa de Isaac, né, Rebeca, a família de Rebeca também, e no encontro que acabamos de ler. O servo então pede a sua bênção. É interessante que a oração que ele faz é ao Deus de Abraão, né? Ao Deus da aliança, ao Deus que ele via no cuidado do seu senhor, Abraão, e ele pede a sua bênção. Senhor, abençoa essa minha missão, não apenas no bom andamento, no cumprimento dessa missão, mas porque ele queria o seu Senhor feliz. É interessante nós vermos, e vocês podem conferir no capítulo 24, essa oração do servo. E ele faz então uma prova de Deus, né? Ele pede que Deus indique exatamente a quem ele deveria encontrar e levar como futura esposa a Isaac. Como é que ele faz? O servo então ele estabelece uma espécie de dica que o Senhor poderia dar para ele, que era aquela que ele encontrasse, ele iria pedir água, pedir que lhe desse de beber água,
E ela não só faria isso, como daria de beber aos 10 camelos que ele estava conduzindo. Então, ele pede a bênção de Deus naquela jornada que ele tem para desempenhar. E ali ele vê de longe Rebeca, ele não sabia que era Rebeca, né? A Rebeca tinha saído para recolher água, né? Saído com cântaros para tirar ali do poço. Ele vai ao encontro dela e ele pede, ele faz o pedido. Ela então concede a água que ele pede e automaticamente, sem ele falar nada, ele só estava observando, dá de beber aos animais, aos camelos dele. E ali foi a primeira prova. Mas, quando Abraão ele dá essa missão ao seu servo mais velho, ele não apenas pede para o servo, não apenas requer do seu servo que ele ache uma mulher. Não é uma mulher qualquer, né? É uma mulher da família dele, da família que ele tinha deixado lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então, ele faz a pergunta seguinte, ele já estava ali, como a gente diz, né, de maneira geral, com as anteninhas ligadas ali, vendo que ela estava metade do sinal que ele precisava, ele já tinha como resposta. E a segunda metade ela veio também, porque Rebeca era filha do irmão de Abraão, irmão de Labão também, irmã de Labão, né? Então ali ele louva a Deus porque Deus tinha conduzido aquela jornada ali em paz e em segurança até o encontro da família do seu patrão, mas também Deus havia direcionado Rebeca ao encontro dele. O seu servo então vai até a família dela, né? Conversa ali com Labão, os pais de Rebeca também, até mesmo a ama, e ali expõe o que Deus tinha feito na vida do seu patrão. O Deus que tinha tirado ele de lá, Abraão, de Ur dos Caldeus, que tinha prometido que ele seria pai de uma grande, pai de multidões, né, de grandes nações. Tinha também contado a ele ali o plano, o propósito de Abraão ao enviar aquele servo até aquele lugar ali para conduzir com a bênção do Senhor uma futura esposa para o seu patrão Isaac também. E ali depois ele contar todas essas coisas, é convidado a ele estar ali um tempo com aquela família, ao término daquele tempo se alegrando juntamente com a futura esposa de seu patrão Isaac. Ele então se arruma, se ajeita e diz que precisa concluir essa missão. A missão era ir e voltar com a esposa. Metade da missão havia sido concluída com sucesso, mas ainda não tinha terminado. Então ele faz aquele convite. Labão e os pais de Rebeca ali sondam qual é a vontade dela. Você quer ir com este sujeito? E ela assente, confiando de que o Deus que trouxe aquela pessoa que ela não conhecia e confirmou os passos dele, era o Deus também que estava conduzindo ela ao encontro de Isaac. E aí a gente tem essa cena que a gente descreveu. Rebeca vai então com seus pertences, vai como se fosse com suas daminhas de honra já, ali as suas companheiras de viagem, suas servas, e ali Isaac meditando e orando. É interessante que Isaac ele estava no caminho de Ber-Lairoi, que significa justamente o poço do vivente que me vê. Né? Ele estava ali num lugar muito simbólico, né? como se tivesse exatamente naquele lugar, como na presença do Senhor, né? Meditando, buscando, aguardando aquele momento do encontro da sua futura esposa. Rebeca então vê de longe o seu senhor Isaac, e é interessante, né, que ela já se interessa ali por ele, e é todo um preparo, costumes da época, mas que também parecem muito com os nossos costumes, da noiva realmente cobrindo o rosto com véu, e toda aquela entrada nupcial, né? Ela desce do camelo, apeia o camelo, e ela vai ao encontro. O interessante é que
o herói principal, por assim dizer, né, o protagonista da história, é justamente Deus. O Deus que promete a Abraão, Deus que abençoa Abraão, o Deus que conduz Abraão para este momento de transição. Nossa jornada aqui na Terra, ela não é eterna, e nós devemos deixar o bom legado, e o maior legado que uma pessoa pode deixar para os seus filhos, um pai especificamente para os seus filhos, é justamente a vida dele como exemplo de uma pessoa que andou com Deus. E essa aqui é exatamente o que Abraão estava fazendo. Ele havia andado com Deus, e ele estava preparando, encaminhando as coisas para o seu filho, seu sucessor. A vida de Abraão com Deus era tão significativa que não apenas o seu próprio filho, mas os seus servos e seus trabalhadores viam Deus na pessoa dele. E é interessante que eles invocam o Deus de Abraão, o Deus do meu Senhor, né, como o servo mais velho disse. Deus, então, é o Deus que escuta as orações até dos estrangeiros, daqueles que, nesse período da história, não fazia parte, podemos dizer, dos planos do povo de Deus, mas que fazia parte do Senhor. Então o Senhor não apenas prometeu, mas é o Deus que conduz as orações, Ele ordena os fatos, Ele dirige vidas, não só a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor. Houve sim a oração sincera do servo, que queria a felicidade, tanto de Abraão quanto de Isaac, que queria cumprir bem a missão que ele recebeu como um bom trabalhador. Nós vemos também que é o Deus que confirma aquilo que fala o nosso coração com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos os únicos com que Deus dirige, fala. Deus dirige a todos, a todos. E Ele faz questão de conduzir as situações. Então, da mesma forma que preparou o servo de Abraão para cumprir essa missão, e até a Mesopotâmia, preparou também Rebeca, ainda que ela não soubesse, e nem mesmo ele sabia como aconteceria. Mas Deus conduziu todas essas vidas para cumprir o seu propósito. A gente não pode perder de vista aqui que é Deus mantendo a palavra dele, E é interessante que o Deus de Abraão, o Deus do servo mais velho de Abraão, o Deus de Rebeca, o Deus que ouve as orações de Isaac, que estava ali a meditar, como que na presença do Senhor. É o Deus que abençoa essas vidas e dá a sua bênção para o casamento. O Senhor lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, Ele é o Deus que dá a bênção da profusão, né, da abundância de filhos, e aqui se conclui também essa bênção sobre a vida de Isaac e de Rebeca. E o que fica para nós é exatamente isso. Deus, Ele é o Deus da família. Deus é o Deus que cumpre promessa. Deus é o Deus que ouve orações. Deus é o Deus que ordena os fatos e as situações. Deus é o Deus que disse e que dará a cabo a palavra dele. A palavra dele, ela cumprirá o propósito que ela foi lançada. E fica o desafio para vocês. Vocês hoje são juvenis ainda têm uma grande estrada, mas vocês já podem começar a pedir a Deus: Deus, eu quero construir uma família na tua presença. Eu quero ser aquele que deixa para os meus futuros filhos, ainda que distante, mas para os meus futuros filhos, quando o Senhor me der o legado de andar com Deus. Eu quero, Pai, que minhas orações estejam sempre diante de Ti, que a minha vida esteja diante de Ti. E eu quero, Senhor, acima de tudo, que o Senhor conduza a minha vida, dirija os meus passos por onde quer que o Senhor tem para a minha vida. Então, que Deus esteja nos abençoando neste dia, que seja realmente o nosso desejo que o Senhor conduza os nossos passos. E para isso, nós precisamos tomar uma decisão em Cristo Jesus. Nossa vida, nós fomos criados por Senhor, nós fomos conduzidos pelos nossos pais, no caso de vocês, até o dia de hoje, está
diante da palavra de Deus, mas o Deus dos nossos pais precisa ser o nosso Deus. Nós queremos justamente essa condução da nossa vida na presença do Senhor. Não pode ser apenas o Deus dos nossos pais, mas o nosso Deus. E que você, se ainda não fez essa decisão, faça o mais rápido possível, porque Deus é o Deus da providência, é o Deus que conduz todas as coisas, é o Deus que nos olha, nos vê e nos ama, acima de tudo, nos ama. Vamos orar? Vamos agradecer? Pai amado santo, eu te louvo por mais uma vez vermos, Pai, que o Senhor é o protagonista não só da vida de Abraão, pai do servo dele, de Isaac, de Rebeca, Pai, mas é o protagonista da nossa existência, Pai, da nossa vida. Nós somos seus filhos, Senhor Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E nós queremos que o Senhor, Pai, seja glorificado em nossas vidas. Que nós sejamos como que holofotes, Senhor Deus, para mostrar a Tua glória na nossa vida. Dirige a vida, Pai, dos juvenis, Senhor Deus. Abençoa a vida deles, Senhor Deus. Eu já te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha cumprir sua palavra na vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor venha contemplar, Pai, as orações desses pequeninos, Senhor Deus, que levam a Ti seus desejos, ansiedades, sonhos, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, a ordenar os fatos, as situações, Pai, conduzir a vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor venha dar a eles, Pai, a bênção de ter uma família, Pai, em que a Tua luz é quem brilha e quem conduz, Senhor Deus. Fica conosco, hoje e sempre. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.